Bem-vindos ao resumo semanal da Air Trading. Nesta semana, um dos temas de destaque foi o anúncio do aumento da taxa de juros por parte do Fed. A Reserva Federal Norte-Americana aumentou em 75 pontos básicos a taxa de juros, passando o intervalo de referência dos 1,50 a 1,75 para os 2,25 a 2,50%. E dizer que foi uma decisão unânime entre todos os elementos do Fed. E era algo que, inclusive, já era esperado pelo mercado, este aumento em 75 pontos básicos. Foi assim o quarto aumento consecutivo do ano e na conferência de imprensa, Jerome Powell adiantou que os aumentos dos juros irão continuar, prevendo o aumento entre 50 a 75 pontos básicos já na próxima reunião de setembro, dando assim seguimento ao combate à inflação. Será por isso muito importante irmos acompanhando a evolução da política monetária dos bancos centrais, uma vez que, como bem sabemos, impactam diretamente o mercado de renda variável. Outro destaque da semana foi a apresentação de resultados de Microsoft, Alphabet e Meta. Uma vez que estamos em altura da earnings season, ou seja, a altura da apresentação de resultados, os três gigantes tecnológicos falharam nas expectativas de mercado, anunciando lucros ligeiramente abaixo da perspectiva de mercado. Por último, destaque para o PIB dos Estados Unidos, que recuou 0,9%, quando as previsões sinalizavam um crescimento de 0,4%. E isto é um sinal de forte debilidade económica. E com as atuais políticas monetárias, aquelas que estão em vigor atualmente, é um forte alerta de uma breve recessão. De seguida, vamos ver as principais variações nas diferentes classes de ativos, tendo em conta o preço de fecho de quinta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do índice Nasdaq 100. Estamos então a olhar para o gráfico diário do índice norte-americano Nasdaq 100. E bem, conseguimos perceber facilmente que este índice tem estado a negociar num movimento descendente desde aqui do início do ano. Contudo, se olharmos aqui para os mínimos feitos há um mês e meio atrás, nomeadamente a partir aqui do dia 16 de junho, mínimos feitos aqui na região dos 11 mil pontos, percebemos que desde essa altura este índice entrou aqui num movimento ascendente. E a verdade é que esta semana tivemos uma oportunidade muito interessante para estar expostos a este movimento ascendente. E essa oportunidade aconteceu exatamente aqui neste dia, no dia 26 de julho de 2022, na terça-feira. Bem, vamos perceber porquê. Então, a região dos 12.050 pontos, reparem, funcionou em três momentos distintos como patamar de resistência. E após a ruptura, aumentava aqui, existia aqui uma probabilidade grande desta região vir a funcionar como patamar de suporte. Além disto, se nós desenharmos aqui um Fibonacci, desde os mínimos feitos aqui 16 de junho até aos máximos feitos da semana passada, aqui no dia 22 de julho, o que é que nós conseguimos perceber? Bem, que toda esta região era uma região interessante de patamar de suporte e que coincidiu exatamente com os mínimos aqui feitos na terça-feira. Na terça-feira viemos cortar exatamente esta região de suporte. Era uma oportunidade interessante porquê? Porque, bem, o nosso risco estaria controlado, por isso, se o patamar de suporte não funcionasse, assumiríamos aqui o nosso risco, aqui uma perda reduzida, mas funcionando, tínhamos aqui a probabilidade do índice vir fazer novos máximos, vir superar os máximos feitos da semana passada. E, mais concretamente, vir aqui à região dos 12.900 pontos. Porquê? Reparem, os 12.900 pontos funcionaram por duas vezes com patamar de suporte e uma vez com patamar de resistência. Vejam, em fevereiro de 2022, fevereiro deste ano, a funcionar com patamar de suporte, novamente em março a funcionar com patamar de suporte e aqui no início de junho vem funcionar com patamar de resistência. Por isso, estes eram os nossos objetivos, por isso um rácio bastante favorável, uma oportunidade bastante interessante. E foi esta a oportunidade da semana, Nasdaq, na terça-feira, fazer um movimento técnico muito interessante, que nos dava aqui um rácio de risco-rentabilidade muito interessante. Caso pretenda conhecer mais sobre Air Trading, entre em contato connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou, se preferir, através do nosso e-mail. Nós voltamos para a semana, um bom fim de semana e bons negócios.